Muito bem, dando continuidade aqui, vamos para a nossa terceira aula, ou a segunda, né, pulando a introdução. E agora a gente vai de fato criar, vamos começar pela nossa API. Mas antes de começar pela nossa API, nós vamos utilizar o Express e eu já vou te explicar o que é o Express e para que serve. Lembra na aula passada, onde eu comentei que existem pacotes, né? O NPM é um gerenciador de pacotes, o Express é um pacote, né? Ele é mais conhecido como framework, ok? E lembra que eu expliquei que pacotes nos traz, né, nos dá coisas prontas, a gente não precisa criar tudo do zero? O Express é exatamente isso. Então nós vamos utilizar o Express para criar uma API, ok? E aí eu vou mostrar, né, para vocês o que é uma API, tá bom? Então nós vamos aqui utilizar o Express. Então entenda que o Express é um pacote que nos traz funcionalidades prontas, tá? Coisas prontas para a gente criar uma API. Muito utilizado o Express, eu diria aí que uns 80%, se não mais, das APIs que a gente tem hoje em dia são com o Express. Hoje em dia, com as versões mais novas do Node, eu não sei em que momento você vai estar vendo esse curso, mas com as versões que já existem atualmente, não é mais necessário utilizar o Express, né? O próprio Node está trazendo isso nativamente. Okay? Que o Node também tem os seus próprios pacotes ali sem precisar instalar, tá? E aqui ele já mostra pra gente como é que a gente faz a instalação do Express. Então olha aqui, a gente usa o npm, né? Então a gente vai baixar esse pacote, fazer a instalação dele dentro do nosso projeto, tá bom? Mas é claro que a gente precisa criar o nosso projeto, né? Então vamos fazer isso. Ó, vou puxar o meu terminal para cá. Deixa eu aumentar a tela. Você precisa ter o terminal. Então, se você está utilizando o Linux, basta abrir o terminal e executar. Se você está no Mac, né, no iOS aí, basta abrir o terminal também. Se você estiver no Windows, infelizmente eu não tenho Windows aqui para mostrar, mas você pode rodar isso aí no terminal também. Existem hoje emuladores de terminais dentro do Windows, né, que simula como se fosse um Linux. E aí você vai conseguir fazer exatamente como eu estou fazendo aqui, tá? Ou você pode abrir, acho que o prompt de comando aí, né, o CMD da vida, você consegue rodar esses comandos também. E dentro do VS Code, tá? Então falando em VS Code, deixa eu já apresentar para vocês aqui o nosso famoso VS Code. O VS Code, ele é um programa onde a gente vai usar para escrever os nossos códigos. O teu código você pode escrever onde você quiser, inclusive no bloco de notas se você quiser, né? Não vai interferir em nada. Só que o VS Code ele é um programa onde ele nos traz facilidade para programar. Então ele nos traz um autocomplete, né? A gente está escrevendo, ele tenta entender já o comando, se é nativo. E já mostra, você está querendo dizer isso, né? Então função, function, né? Você começa a escrever, ele já autocompleta, ele nos ajuda a importar os arquivos, onde estão os arquivos, a importar os pacotes, né? Então ele nos traz facilidade, inclusive com essas cores, com a indentação. Isso aqui é só para a organização do código. Mas no final não vai interferir em nada em qual programa você utiliza. IDE, né? Que é esse programa aqui, não vai interferir em nada. Isso aqui é mais seu, para a tua organização, para te ajudar a desenvolver. Então por isso que existem esses programas, essas IDEs, né, que nos ajudam a desenvolver. Se você tiver no Windows, Linux, Mac, basta vir aqui em Download, seleciona aqui, né, ele já mostra o Windows. Se você estiver utilizando um Debian, um Ubuntu da vida, ou um Red Hat, Fedora, enfim, escolhe aqui. E o Mac faz o download e só fazer a instalação. É super tranquilo fazer a instalação, tá? Então, vamos utilizar ele para nos auxiliar aqui, tá? Abrindo aqui o nosso terminal, eu vou navegar até uma pasta. Então, como eu estou utilizando o Mac, eu vou usar o comando. Se você estiver utilizando o Linux, também é o mesmo comando, mas no Windows não é, a não ser que você esteja utilizando um emulador aí, tá? Então, eu vou entrar aqui na minha pasta Documentos, escolhe uma pasta onde você quer. Eu já tenho uma pasta chamada Start Dev, e eu vou usar o comando mkdir, que é para criar uma pasta. Se você tiver no Windows, vai lá onde você quer, clica com o botão direito, criar pasta e tá tudo resolvido, tá? Então vou vir aqui, mkdir, fundamentos, tracinho, dev. Vou criar essa pasta e vou entrar aqui no fundamentos dev, ok? Maravilha. Agora eu vou criar um outro mkdir, né? Vou criar uma outra pasta chamada backend. Então vamos lá, para você entender que eu estou fazendo em código aqui, né?
eu criei uma pasta lá em documentos chamada Fundamentos Dev, para a gente colocar o nosso projeto lá dentro. E aí eu criei dentro dessa pasta uma outra pasta chamada Backend, que é o primeiro projeto que a gente vai desenvolver. O Backend, para você entender, é a parte do processo. Backend porque é a parte que você não visualiza. Então é a parte que vai receber um dado, vai salvar no banco de dados, vai fazer um processamento, alguma coisa, tá? Por isso que a gente chama de Backend, que é a nossa API, ok? Maravilha. Opa, eu misturei aqui, né? Então, mkdir backend. Agora sim, um ls para mostrar. Vou entrar na pasta backend. Se eu der um code espaço ponto, vai abrir para mim o VS Code e essa pasta, né? Então tá aqui, ó, tá mostrando a pasta backend, ok? Então esse aqui é o VS Code, tá? Então ele é um editor de texto. Aqui em cima, se eu vir aqui em visualizar terminal, eu tenho um terminal aqui dentro, então eu não preciso ficar abrindo outro terminal. Se você está no Windows, também tem, né? Basta você vir aqui em visualização, como o meu está em inglês é view, tá? Mas vai, e vai ter aqui em terminal, ok? E vai abrir isso aqui para você também. Maravilha? Show de bola. Agora nós vamos utilizar o npm para criar o nosso projeto. Então a gente vai fazer aqui, ó, npm, vou dar um npm-v para garantir, né? Tá mostrando o que eu tenho, então eu tenho acesso aqui ao npm. Vou fazer aqui, ó, npm init-y. Feito, ele vai criar para a gente aqui um arquivo chamado package.json, ou alguns pronunciam como JSON, enfim, fica a seu critério. E esse arquivo aqui, ele foi criado, né? Basicamente, ele é um arquivo, ele é o RG do nosso projeto, né? É o CPF, é a identidade do nosso projeto. Aqui ele tem um nome, a versão, né? Então é muito utilizado aqui. A gente lança um produto e vai lançando versões, a gente vai controlando isso aqui dentro. Você pode colocar uma descrição do projeto. Esse main aqui seria o arquivo principal, mas não se preocupe com ele. Os scripts que a gente vai fazer isso aí mais para frente. Pode colocar quem é o autor, né? Então você pode colocar o seu nome e a licença que você está utilizando. Caso esse projeto seja open source, né? Um código aberto, você vai deixar que outras pessoas mexam e tudo mais, tá bom? Beleza? Então, projeto criado. E nós utilizamos o npm. Caso você queira, você pode digitar npm init, sem o tracinho y. E aí ele vai te fazer essas perguntas. Qual é o nome do projeto? A versão? A descrição? E você pode ir preenchendo e ele vai gerar esse arquivo. Como eu não vou me importar com isso agora, não quero preencher esses dados, eu coloco -y, que aí é para dizer, ó, yes, faz tudo aí, né? Então ele pegou o backend conforme a pasta que eu criei. Então ele entendeu o nome da pasta que eu estou e aí ele criou, tá bom? Então basicamente é isso. Nosso projeto está criado. Agora que você entendeu sobre o Express e tudo mais, vamos na próxima aula começar de fato a criar a nossa API, tá certo? Vamos lá então.